Olá, meu povo! E agora a gente vai fazer assim, esses bate-papo aqui, ó. Olho a olho, cara a cara. Vamos começar essa série, né, de vídeos, em vez de só áudios, né? Eu tenho mandado muitos áudios, né, no grupo, no Sangha Free, né? Terapia gratuita diária, a gente faz esse trabalhinho todo. Parece que é só um bate-papozinho, mas eu estou trabalhando diretamente na psique de vocês. Então isso, para quem está acompanhando aqui, né, há um tempo já sabe a diferença que isso faz. Vocês sabem que eu estou trabalhando ali, desbloqueando algumas coisinhas aí, né, internas. Então fiquem aqui, vão acompanhando, né? Eu vou começar a alimentar mais o YouTube também, né? O Spotify, agora enfim, né, acabou essa loucura toda, né, acho que o povo sabia aí, eu viajei nesse final de ano, né, no final do ano passado, fui visitar minha filha, Caminho de Santiago, teve um bocado de coisa, depois 12 Vipassanas seguido, e agora, né, tá tranquilo. Então o mês de fevereiro vai ser um mês que eu vou dedicar bastante para produzir esse material para vocês. E hoje, excepcionalmente, vamos falar de uma coisa legal, né? Esse fim de semana eu participei de um curso do Vipassana para criança, né? Fui monitora chama Anapana, né? Curso de Anapana, que é só esse processo de aprender a respirar, né? Então imagina as criancinhas pequenininhas, coisa mais fofa, aprendendo a respirar, né? Aprendendo a prestar atenção na respiração para aliviar essa pressão mental, né? Então serve muito para nós, as crianças hoje, vocês sabem, né, o tanto de estímulo, né, telas de estímulo, essa confusão toda que tá. Então aprender essa ferramenta é algo surreal, né, ajuda, né, nelas mesmo, na própria ansiedade, ajuda antes da aula, escola, né, esse contato, né, com os pais, né, com os amiguinhos, nossa, é incrível. Fora que diversão que é o dia, né, com crianças, né, e como eles absorvem fácil e rápido, né, coisa que os adultos têm mais dificuldade, a gente tem, né, essa resistência mais impregnada ali, né, demora mais. A criança não, né, a criança está aberta ali, né, muito mais fácil da gente trabalhar isso, elas rapidamente elas captam a mensagem e começam a trabalhar isso, muito lindo, né. Mas o que eu vim falar aqui para vocês é como a gente quer dar para os nossos filhos. Eu vou usar de exemplo aqui os filhos por causa dessa experiência do fim de semana, mas aqui, minha gente, tomem isso como uma analogia para a vida em geral. Como a gente quer dar para os filhos o que a gente não tem, né? Nas crianças que estavam lá, poucas eram filhos de Vipassanas, né? De pessoas que já fizeram o curso de 10 dias, já sabem como funciona a técnica e tudo mais. A maioria era o povo lá da comunidade ao redor. A gente fez em Pirinópolis, então o povo ali da comunidade que vai. E pais, cara, a gente não fala que é porque é interior, porque é pessoas mais humildes, que é pessoas menos fora né, desse contexto todo. Não, não é isso. Tinha desde filho de diplomatas, né, assim, todo tipo de gente, né? Então não é uma questão de cultural, ou não é uma questão de ter ou não ter acesso. Isso aí, minha gente, é uma regra geral para todo mundo. A gente tenta dar para os nossos filhos uma coisa que a gente não tem, ou que a gente não é, né? A gente não tem porque a gente não é, né? Uma coisa está ligada à outra. Eu coloquei um stories hoje falando sobre isso, e eu acho que é um ponto aqui de reflexão muito legal para a gente trazer, porque, olha, os pais tentam dar uma paz para os filhos, uma possibilidade, uma tranquilidade, uma cura de ansiedade, que eles próprios não fazem neles. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente jamais vai conseguir passar para um filho uma coisa que a gente não é, né? Não é. Então os pais indo lá, nossa, eu queria muito que ela teve um problema na escola, porque ela está muito ansiosa, porque os médicos já querem que ela tome remédio, porque ela está muito imperativa, tá isso, tá aquilo. Aí você vai conversar com o pai 5 minutinhos, você já entende porque que a criança está daquele jeito. E eu lembro que, né, alguns anos atrás, 2018, né, 19, eu tinha grupo de yoga lá em Manaus, né, para criança. E a gente teve a mesma experiência na época, né? Crianças de 3, 4 aninhos, assim, já com vários diagnósticos, né? E os pais tomando aquilo, botando aquele rótulo na criança ali, enquadrando a criança dentro daquilo, né? E a gente viu, assim, como é
o meio que molda, né? Toda criança, todo profissional que se preze, né? Ele acompanha os pais primeiro, né? Antes dele rotular uma criança, porque criança só esponjinha, ela é objeto do meio, né? E aí, lógico, a gente está usando essa analogia das crianças, mas eu quero que vocês pensem muito nisso. Muitas vezes, a gente está no trabalho, a gente quer que as pessoas ali entendam, que as pessoas façam de um certo jeito, e a gente não é daquele jeito. Mas a gente entende que as pessoas têm que ser. Então, quantas pessoas sentam aqui na minha frente e falam assim, nossa, eu só queria paz. Mas o que você está buscando? Nossa, eu quero paz. Falei, beleza. Por que você não quer paz? Porque ninguém me deixa em paz, minha família me deixa em paz, meu trabalho me dá paz, ninguém dá paz para a pessoa. Aí eu falo, beleza, você dá paz para quem? Para quantas pessoas? As pessoas ficam, cara, às vezes, a gente vive nessa guerra dentro da gente e a gente está buscando a paz fora. Não tem paz fora. A paz está dentro de nós. Quando você acha a paz dentro de você, a paz está fora em todos os lugares. Porque para todo lugar que você olhar, você vai achar a paz que tem naquele lugar. Então, olha, esse negócio do ter e do ser, isso é uma coisa tão complexa, né? Tão complexa. Porque esse mundo, né? Essa matrix louca, ela nos molda pro ter. Então, se você tiver isso, você vai ser assim. Se você tiver aquilo, você vai se sentir assim. E não é, minha gente, não é do lado de fora. Você pode ter tudo. Se fosse assim, todos os milionários não teriam nenhum problema, não teria milionários suicidando, não teria essas coisas todas acontecendo por aí. Então, claro, o dinheiro é legal, ele possibilita um monte de coisa, sim. Mas se você está cheio de bronca aqui dentro, o dinheiro só vai tapar esses buraquinhos, vai te levar, vai fazer um buraco maior ainda, vai te levar para um buraco maior ainda. Então não é a questão do ter ou não ter, é a questão do ser. Sabe, se você é uma pessoa que está assentada em si, tudo fora te basta. Então esses conceitos hoje que as religiões vendem de prosperidade, como se a Bíblia fosse um manualzinho para você ser próspero, isso é tão distorcido, então a gente começa a buscar essa prosperidade fora. Minha gente, prosperidade é vida, e a vida não está de lá de fora, a vida está acontecendo aqui, né? Então acho que é assim, botar, sabe, um dedinho aqui na consciência, começar a pensar assim, o que eu estou procurando fora, que na verdade está faltando aqui dentro, né? Então a gente não acha nada do lado de fora. Então, esse trabalho ele começa exclusivamente em nós e ele termina em nós, né? Que é muito diferente do egoísmo, né? Que é usar o entorno, o meio, as pessoas, coisas, o dinheiro, tudo para o meu bem-estar, né? Porque não é nada disso, né? É você se assentar em si, fazer esse trabalho todo, porque em algum momento isso transborda. Na hora que transbordar, aí sim você está capacitado para dar, né? Para levar para as outras pessoas o que você tem. É interessante, uns dias atrás eu falei aqui em áudio, né? Falei para vocês desse imagem e semelhança, né? A gente busca tanto, o que é esse Deus, né? Todo mundo quer tanto entender o que é Deus, né? E a gente acaba fazendo Deus uma imagem e semelhança nossa, né? Então a gente inverteu totalmente esse conceito, porque na verdade nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então se a gente conseguir fazer esse autoconhecimento próprio, quanto mais você conhece a você mesma, não essas ideias, essas coisas mirabolantes que estão vendendo por aí, você com você, né? Quanto mais você se autoconhece, mais você tem uma noção do que é esse divino, né? Que você é a imagem e semelhança dele. Então esse trabalhinho, ele é pessoal e intransferível, né? E a gente foge muito disso, né? Eu tenho uma jornada que chama Reforme-se. Acho que quase todo mundo aqui que ainda não fez, né, já ouviu falar. E é muito legal, uma coisa tão simples, né? Uma coisinha de 21 dias, básica da básica, só que é um trabalho psicanalítico profundo. Mas é uma coisa muito simples, muito sutil. E é engraçado que as pessoas, é um negócio muito simples, né? Por exemplo, as pessoas entram na mentoria, e aí todo mundo que entra na mentoria que ainda não fez, a primeira coisa que eu faço, vamos fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente precisa virar uma chavezinha na psique, né? E aí eu falo a pessoa, 98% não consegue levar muito longe, né?
Por quê? Porque nesse trabalhinho que é muito básico, muito simples, 10 minutinhos por dia, mas você precisa se ver, se enxergar. Aí você precisa olhar para você, né? Aí é que a gente vê como a gente tenta, por isso que a gente espalma tanto para fora. Enquanto eu estou distraída com política, com isso, com filho, com trabalho, com relacionamentos, com muitas coisas, né, emocionais, etc e tal, eu estou olhando para fora. Quando é que eu fecho os olhinhos e viro esse olhar para dentro? Isso é a coisa que a gente mais corre na vida. Porque a gente tem muito medo do que a gente vai ver. A gente tem muito medo, porque na maioria das vezes esse olhar para dentro quebra essa ilusão do que eu preciso ter isso, ter aquilo. Aí eu volto para essa base da pirâmide, que é o ser. Eu preciso ser. O que eu preciso ser para chegar onde eu preciso chegar? Para ser o que eu vim para ser, né? Então a gente veio aqui com vários dons, vários talentos. Esses dons e talentos não são meus. Eles vêm para mim para que eu os descubra e sirva o mundo com eles, né? Use, né? O bem-estar da humanidade. A gente também já falou bastante sobre isso, a questão de propósito aqui, vendido, né? Pelos coaches, né? Compre aqui que você descobre seu propósito. Gente, no propósito não se descobre desse jeito. O propósito só se descobre quando você tira essas muitas camadas. É só um processo de psicanalista profundo para você descobrir seus dons e talentos, né? Porque ninguém fora vai te dizer, também não tem um passe de mágica, vem aqui que em 2, 3 dias eu digo, não, isso é tudo ilusão. A gente precisa fazer esse trabalhinho de passo a passo, sabe? Passo a passo, é meditação, é terapia, é um processo longo, sabe? De retirada, de aceitar essa quebradeira, porque a gente construiu uma ilusão ali em cima do eu, que nos convenceram. Então lá na infância disseram que tu é mulher, que tu é homem, que tu é bonito, que tu é feio, que tu é burro, que tu é inteligente, que tu é capaz, que tu não é capaz, que tu é talentosa, que tu não é talentosa. E isso tudo a gente foi entendendo. Então eu sou assim, ou eu sou assado, e aí eu fui colocando. É igual um guarda-roupa, né? Você tem roupa ali pro frio, você tem roupa ali pra praia, você tem roupa pro casamento, você tem roupa social, você tem roupa esportiva, você tem roupa assim, assada, cozida. Então dependendo da circunstância, você pega a roupinha e se veste. Então, quando a gente fala de personalidade, né, desse self, a gente aprendeu assim. Então, a gente tem várias personalidades ali que eu visto conforme a situação pede. Então, se eu vou para o trabalho, eu boto ali aquela roupa de profissional, né? Então, eu vou vestida com a minha personalidade de profissional. Se eu vou cuidar da família, dos filhos, eu vou vestido de esposa, eu vou vestido de mãe, eu vou vestido de namorada, eu vou vestido de amiga, eu vou vestido, sabe? Da intelectual, da isso, daquilo. Então, a gente vai crescendo dentro desse negócio assim, chega uma hora que eu entendo que eu sou isso, eu sou essas vestimentas aí da minha personalidade. A isso a gente chama ego. Isso é a questão do self, a integração do self, quando eu me vejo separado do todo. E aqui, nesse mundo que a gente olha, que a gente vê menos de 1% da realidade, e para quem duvida disso, tem esse senhor aqui, né, que explica cientificamente o que eu estou falando aqui. A gente vê menos de 1% do que é real, né? Então imagina o quão cego nós somos para essa realidade. Quem não fecha seus olhos todo dia, sabe, faz um processo meditativo, um processo de autoanálise, todos os dias está completamente cego. Completamente cego, vivendo completamente cego. Que você vê menos de 1%, uma pessoa que vê menos de 1%, ela nem consegue andar de um cômodo para o outro. E é assim que a gente se move dentro dessa realidade. Então imagina que loucura isso. Que loucura, né? Então, minha gente, a gente precisa realmente acordar. Nunca tá tarde, nunca tá cedo, cada um tem seu momento, né? A gente pode empurrar o tanto que for. Vai chegar uma hora que essa conta chega. Essa conta chega, nem que seja naquela horazinha final, né? Em algum momento essa consciência vai acoplar, né? Vai acoplar. E esses dias até eu coloquei um story também daquele livro sobre aquela enfermeira, né, na Austrália, que ela escreveu um livro muito interessante, né? Ela trabalhava com pacientes terminais, então os pacientes dela iam morrer, já estavam com data certa para morrer.
E ela escreveu um livro muito interessante, assim, porque ela conversava com esses pacientes, assim, o que eles mais se arrependiam. Nenhum deles, e ela entrevistou milhares, né? Nenhum deles disse, ah, meu Deus, se eu ganhasse mais $1.000 ou mais $1 milhão, eu seria assim, assim. Nenhum. Ninguém ligou pro T. Quando você tá assim, gente, sabe, vendo a reta final ali chegando, você não tá nem aí pro T. Você foca no ser. Eu podia ter sido mais bondoso, eu podia ter sido mais generoso, eu realmente poderia ter me aproximado mais da minha família, poderia ter desenvolvido um relacionamento. Sempre cara, as coisas que você não fez, que pro teu ser. A gente foca no ter e esquece do ser. E isso é tão louco, essa distorção, né? A Matrix fez exatamente para nos deixar nesse cativeiro, nos aprisionar nisso, né? Porque quando a gente a gente sempre tem. Quando a gente a gente sempre tem. E quando a gente tem, a gente não é. Então, o inverso não é verdadeiro. Então, quem busca esse processo de autoanálise, né, autodescobrimento, sempre vai chegar nesse lugar do ser. E toda vez que a gente acha esse lugar, toda vez que a gente a gente tem. Toda vez que se conectar com o seu ser, você vai ter tudo que você precisa, tudo que você quer do lado de fora. Só que esse caminho é de lá para cá, não é daqui para lá, sabe? Não funciona. Não funciona você querer que lá fora te digam que não. Você tem que começar aqui dentro, sabe? Volta de lá para cá, volta. Pode sair desse de fora e vem para dentro. Quando você estiver bem lá naquele buraquinho bem escuro aí, você... Sabe quando os olhos, você apaga a luz assim, parece que está muito escuro, aí passa um tempinho, aí os olhos começam a se acostumar, daqui a pouco você está vendo tudo. Você está vendo tudo, né? Os olhos se acostumam, então às vezes quando a gente cai nesse buraco, a gente vai ficando meio desesperado, né? E tenta sair dali de qualquer jeito, né? Mas quando a gente dá um tempinho, os olhos se acostumam, você começa a ver. Como dizia Jung, né? Sabiamente a gente não se ilumina por imaginar a figura de luz, sabe? Essas coisas de meditação, aí eu vi a luz, e aconteceu isso, tudo é mente, minha gente, me enganando, tudo é mente. A gente só consegue ir para esse lugar de luz quando a gente vê através das nossas sombras. Quando os seus olhos se acostumarem a ver no meio das suas sombras, você com certeza vai estar bem iluminado.